aí. Vamos compartilhar. Pronto, beleza, cá estamos nós. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, a apresentação, a introdução ao LaTeX? Tá tudo de acordo aqui com vocês? Beleza, né? Bom, gente, então, o que vem a ser o LaTeX? O LaTeX é é uma linguagem, tá certo? Não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de formatação de texto, certo? Eu gosto de usar essa expressão linguagem porque aí já fica uma coisa uma, mais familiarizada para vocês, tá bom? Então, o LaTeX ele é composto por macros, tá bom? Essas macros, elas podem ser vistas a partir de uma perspectiva de funções, onde você tem lá a funçãozinha, o parâmetro que você passa, e aquela macro vai executar uma determinada ação. Só que as ações que essa linguagem, entre aspas, do LaTeX vai realizar, são ações de formatação de texto, tá bom? Bom, primeira coisa, o LaTeX, né, é um ambiente que é composto por um processador de texto. Você pode utilizar, inclusive, o próprio bloco de notas do Windows ou um editor de texto mais simples, né? E aí depois você compila aquele arquivo e aí o LaTeX vai gerar um PDF ou outros tipos de arquivos, né? O PostScript. Só que o nosso foco aqui vai ser a geração de PDF, tá bom? Então, existe um processo de compilação no LaTeX, existe um processo de você criar um código-fonte, né? Bem, qual é a principal diferença entre o LaTeX e um editor como o Word, por exemplo? No caso do Word, você tem um editor do tipo, o que você está vendo é o que você vai ter, certo? Ou seja, à medida que você vai escrevendo o seu texto no Word ou no LibreOffice, ou qualquer um desses editores, né, o que você já está vendo ali na tela é aquilo que vai ser impresso. Já no LaTeX é uma abordagem bem diferente, né? Por quê? Porque no LaTeX a sua preocupação é em escrever o seu texto, né? Redigir o seu documento e utilizar comandos, né, que são, no caso são as macros, para estabelecer a formatação. Depois que você compila o seu código-fonte, que ele gera o PDF, aí sim você vai ter o produto final. Por exemplo, essa apresentação que vocês estão vendo e outras apresentações que eu já utilizei em sala de aula, eu faço tudo no LaTeX. Tá certo? Há muito tempo eu não tenho utilizado PowerPoint nem outro software similar para fazer minhas apresentações que eu uso em sala de aula. Estou fazendo tudo no LaTeX. Ao final, eu vou até mostrar para vocês o código-fonte dessa apresentação. Bem, no início, vocês poderão até achar estranho, né, utilizar o LaTeX. Ah, mas no Word é muito mais fácil, então não sei o quê. Mas depois que você começa a pegar a manha da coisa, né, você nunca mais vai querer utilizar outra ferramenta para esse tipo de trabalho, de atividade. Tá certo? Bem, eu posso usar o LaTeX para tudo enquanto, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Por exemplo, textos como artigo científico, como TCC que vocês vão fazer no futuro, ou outros trabalhos que vocês vão fazer nessa nossa atividade, e também em outras disciplinas do curso de computação, é recomendável que vocês façam no LaTeX, tá certo? Inclusive, vai ser muito bom para vocês isso. Já outros tipos de textos menos elaborados, textos não científicos, né, você pode utilizar o próprio Google Docs, você pode utilizar o Word, né, caso tenha no seu computador, tá bom? Então, esses textos vocês podem, não tem um rigor científico, né, para esse tipo de coisa, você pode utilizar um outro editor de texto, tá bom? Por que eu gosto do LaTeX também? Especificamente para a questão das nossas disciplinas de lógica matemática e de matemática discreta. Porque escrever fórmula no LaTeX é muito mais fácil do que utilizar o Word. Ah, mas no Word tem o equation, né? Só que o equation do Word, você tem que ficar tirando a sua mão do teclado, né? Utilizando o mouse e clicar aqui, clicar lá e tal. Esse negócio de clicar, né, em ícones, intuitivamente é muito mais simples da gente utilizar, fácil, né? Mas quando você está concentrado redigindo um documento científico,
quanto menos você tirar suas mãos do teclado para escrever, né, quanto mais você mantiver suas mãos no teclado escrevendo o seu texto, melhor. E no LaTeX é assim, a gente usa macros, né, a gente usa comandos, e aí praticamente você não tira as mãos do teclado, tá certo? Isso ajuda muito. Assim, eu, quando eu comecei a utilizar o LaTeX para escrever, para fazer as provas, para fazer as apresentações, e eu não precisava mais tirar minha mão do teclado para usar o Equation, né, que eu utilizava o Word no caso, a minha produtividade cresceu bastante, assim, começou a ser bem mais rápido, tá certo? Bem, mas deu para entender mais ou menos assim essa breve introdução? Bom, eu vou colocar para vocês uns arquivos, né? E aí daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre eles. Bem, qual é a estrutura básica de um documento LaTeX? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender aqui. Toda vez que você vai escrever um documento no LaTeX, você vai ter que usar uma estrutura básica, né? Ou seja, isso que vocês estão vendo aqui na tela, né, onde está escrito Document Class, né, que eu estou chamando aqui de preâmbulo, e esse corpo aqui, ó, Begin End, ó, Begin End lembra o quê? Lembra quem já estudou Pascal, né? Vai estar super familiarizado com essas duas expressões, Begin e End. Então, o que tem aqui no Begin e End é o corpo do seu documento, tá bom? Então, aqui é o corpo do documento, e aí você vai, tudo aquilo que você quer que seja impresso, que apareça no seu documento, vai estar aqui, ó, entre esse begin e esse end, onde vocês estão vendo essa palavra document, né? Eu vou já explicar para vocês o que é isso aqui, o que é esse begin e end com essa palavra document, né? E também vou explicar o que é esse document class com esses colchetes e essas chaves. Então, tudo aquilo que está antes do begin end, do document, né, é o que eu chamo de preâmbulo. E aí, nesse preâmbulo, vocês vão colocar várias informações, vários comandos que vão ser utilizados para quê? Vão ser utilizados para a formatação do seu documento e também para, no caso específico da gente, nós vamos utilizar o pacote matemático. Eu tenho que dizer para o LaTeX que eu vou utilizar o pacote matemático. Bem, na aula de segunda-feira, teve um aluno que fez uma comparação que eu achei muito válida e eu vou trazer essa comparação para vocês. Acho que foi o Lincoln que disse assim, bom, isso que a gente coloca no preâmbulo é como se fossem as bibliotecas do C. Exatamente, é como se fosse que já programa em C, né? Sabe que antes de você começar um programa, você tem que dizer quais são as bibliotecas que você vai utilizar, bibliotecas externas, tá certo? Então, esse preâmbulo é como se fossem as bibliotecas do C, tá bom? Só que, lembrando, o LaTeX não é uma linguagem de programação, né? Você vai achar a coisa muito parecida. É uma linguagem, mas é uma linguagem de formatação de texto. Beleza? Até aí tudo bem, crianças? Tranquilo? Bom, então vamos agora passar para um outro ponto que deve ser muito de grande curiosidade para vocês. Como é que eu vou usar o LaTeX? Né? Então, eu tenho aí nessa apresentação alguns editores, né? Tanto para Windows como para Linux e seus respectivos links, tá bom? O que nós vamos utilizar aqui no nossa aula de hoje é esse daqui, ó, Text Studio. E aí eu gostaria de, daqui a pouco, mostrar para vocês, né, qual é a cara do Text Studio, tá bom? Já está aqui preparado para mostrar para vocês. E aí vocês vão ver o que é o Text Studio. Mas qualquer um desses programas aqui, qualquer uma dessas ferramentas, podem ser utilizadas tranquilamente. Só que assim, como eu vou utilizar o Text Studio, caso você utilize um outro editor, né, algumas funcionalidades que são específicas do Text Studio pode não ter lá no editor que você vai utilizar, tá bom? Eu selecionei esses aqui, na verdade eu peguei esse material de um livro que eu já disponibilizei para vocês lá no Sistema Acadêmico, né? Daqui a pouco eu falo sobre ele também. E esse livro ele é muito bacana para quem está aprendendo, quem está iniciando no LaTeX. Sugiro até vocês ocuparem um pouco do tempo com esse livro, que o título é bem sugestivo, Aprenda o LaTeX em 24 horas, é uma coisa assim, certo? Numa tradução bem literal. Então, cada capítulo é 1 hora, então, teoricamente, em 24 horas você vai aprender muita coisa sobre LaTeX, tá certo? E aí você baixa o editor que você quiser utilizar, tá bom? Bom, só que é o seguinte, quando você vai utilizar o LaTeX, e isso eu falei para a turma segunda-feira,
você vai ter que baixar dois programas, tá certo? Um é o compilador, vamos dizer assim, e o outro é o editor, tá bom? Então, eu queria passar para vocês agora qual é o compilador que vocês vão utilizar, tá bom? Deixa eu preparar aqui a tela. Opa! Ah, tá. É, pronto. Ah, basta. Meninos e meninas, prestem atenção aqui. Bom, aqui vocês estão vendo no navegador a tela do mictech.org. Então, o mictech.org é onde vocês vão baixar o conjunto de ferramentas básicas para você começar a trabalhar com LaTeX. E o Mictech digamos assim, é o nosso compilador. Então, é um conjunto de programas e tal que você instala inicialmente e aí depois dele é que você instala o seu é, o seu editor, tá bom? Mas se você não quiser instalar editor nenhum e quiser fazer a coisa no braço mesmo, uma coisa bem raiz, nesse livro que eu disponibilizei para vocês, tem ensinando como é que você faz através do prompt de comando. Você utilizaria o bloco de notas, né, para escrever o seu código-fonte e depois compilaria através da linha de comando. Eu acho muito mais complicado. Eu prefiro mil vezes utilizar um editor. O editor ele facilita muita coisa para a gente, tá certo? Mas lá no livro, acho que é na hora 1 que ele ensina para vocês como fazer isso. Mas, enfim, a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui no mictech.org, vem aqui em Downloads, certo? E aí você, ó, Get Mictech, Get Mictech. Então, de acordo com o seu sistema operacional, você vai escolher aí, né? Windows, Mac, Linux, beleza? E você baixa a versão mais recente, tá certo? O seu instalador mais recente. A versão para Windows é super simples, é aquela instalação, next, 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 pronto, morreu Maria Preá, e aí é correr para o abraço. Não precisa fazer nenhuma configuração extra. Aí outra coisa também, o próprio Mictech ele tem um sistema de atualizações periódicas. Então, uma vez que seu computador estiver conectado na internet, né, quando você estiver utilizando, ele automaticamente vai buscar atualizações e ele faz essas atualizações silenciosamente. A mesma coisa vale para o Text Studio, que é o editor que nós vamos já já apresentar para vocês. Tá bom? Então, as configurações iniciais é zero, né? Simplesmente avançar, avançar e pronto, e aí beleza. Tá certo? Alguma dúvida com relação a esses dois pacotes? Bem, em Linux, né, você tem aqui as distribuições, tá bom? Linux não é muito a minha praia, eu sou totalmente zero à esquerda com relação ao Linux, né? Que o Mr. Wallace não me ouça, tá bom? O Alisson, vocês sabem que ele é um Linuxista bem ferrenho, né? Tá certo? Bom, mas voltando para cá. Para Linux já é uma outra parada. Eu prefiro nem comentar aqui. Bom, a minha praia mesmo é o Windows aqui. Até aí, alguma dúvida? Se não, tranquilo. Podemos passar adiante? Bem, antes da gente passar para o próximo slide, deixa eu mostrar para vocês logo a cara do nosso editor. Vamos aqui. Meninos e meninas, apresento a vocês o nosso editor. Bom, no caso aqui é o Text Studio, certo?
Então, no Text Studio, deixa eu só virar aqui essa tela para mim, fica melhor. Beleza? Então, é o seguinte, aqui no Text Studio, como vocês podem observar, é um típico programa para Windows, né? Não tem muito o que se falar sobre ele. Uma barra de ferramentas, aqui alguns botões extras, né, que vocês vão aprender a utilizar com o tempo. Essa área branca aqui é onde a gente escreve o nosso código-fonte, né? E a expressão é essa mesmo, código-fonte, tá bom? E existem aqui vários menus, né? Alguns assistentes e tal. Com o tempo vocês vão explorando isso daqui e vocês vão aprendendo mais ainda. Bem, o bom de você utilizar um editor como o Text Studio é as facilidades que ele traz para você. Por exemplo, aqui eu vou criar um novo documento, né? Aqui branco. Toda vez que eu vou escrever algum comando, eu uso a barra, né? E aqui eu vou escrever o meu comando. Então, como vocês podem observar, já aparece uma ajudazinha ali, e aí essa ajuda vai ser muito importante para você já poupar trabalho de digitação, tá certo? Como eu havia falado, quem quiser pode tranquilamente escrever o código-fonte no bloco de notas, mas no bloco de notas não vai ter esse tipo de ajudinha aqui. Bom, recomendo mesmo você utilizar um editor. E esquecendo de falar uma coisa para vocês, certo? Se você não quiser utilizar um editor instalado no seu computador, existe a possibilidade de você utilizar uma versão para web, tá certo? Ou seja, você não instala nada no seu computador, e aí você entra num determinado site, que eu vou já mostrar, tá bom? Quase que eu ia esquecendo disso, né? Eu falei para a turma de segunda-feira e ia esquecendo para vocês. Mas vamos voltar aqui para o Text Studio. Então, aqui no Text Studio, à medida que você vai digitando alguma coisa, ele tem essas ajudazinhas. Sem falar que tem esses destaques em cores, né? E isso auxilia para caramba, né, a visualização do seu código-fonte, tá bom? Bem, isso daqui é a cara do Text Studio, mas daqui a pouco a gente vai voltar para ele, certo? Então, só um outro detalhezinho. Quando o arquivo ainda não foi salvo, ele aparece aqui sem título, e a cada alteração que você faz no Text Studio, aparece esse ícone desse disquete indicando que aquele arquivo foi editado e que precisa ser salvo. E aí vocês têm que lembrar, né, que não é só Jesus que salva, você também tem que salvar. Caso você esqueça de salvar, já pode acontecer alguma tragédia, desligar o notebook, a bateria acabar, ou faltar energia e você não ter um no-break, aí perder o seu trabalho. Tá bom? Então, lembre-se de salvar. Certo? Ok? Tranquilo? Tá todo mundo acompanhando aí direitinho? Beleza, né? Eu não vou salvar, vou fechar sem salvar. E aqui, como vocês podem ver, a nossa estrutura básica do nosso programa. Se eu apertar F5, ele entra num processo de compilação do meu arquivo. Tá bom? Então, vocês veem aqui que esse nosso íconezinho vermelho apareceu, né? Aparece aqui várias mensagens, tá bom? Aparece aqui processo concluído com erro, que erro foi esse. E aqui desse lado aparece o produto final, ou seja, aquele arquivo compilado, certo? Bem, quando você compila um arquivo no LaTeX, ele vai gerar um arquivo PDF e mais uns 2 ou 3 arquivos auxiliares. Esses arquivos auxiliares vocês podem até apagar depois, mas tenham cuidado. Você não deve apagar o arquivo que tem extensão .tex, tá bom? Deixa eu só aqui para instalar. Bom, o que é que vocês acabaram de ver aí? Quando a gente utiliza um determinado pacote, isso eu vou já explicar para vocês o que é um pacote, e que e ele não está instalado no nosso computador, o próprio Mixtex se encarrega de fazer a instalação dele, certo? Beleza? Tranquilo. Bom, até aí tudo bem? Está tudo tranquilo para vocês? Você está pedindo a instalação de mais um pacote. Já aconteceu lá. Ok? Podemos ir adiante? Pronto, aqui processo concluído normalmente. Deixa eu só dar um F5 novamente aqui. Ó, vejam, turma, que como eu instalei aqueles pacotes, né, apareceu aqui, ó, processo concluído normalmente.
Anteriormente tinha aparecido o processo concluído com erro, não sei se vocês perceberam isso, né? Essa área aqui da tela, do Text Studio, ela é muito importante, porque às vezes você comete erros no seu código-fonte. Da mesma maneira que você comete erros quando você está escrevendo os seus programas, né? E aí quando você vai compilar, o teu compilador informa a linha onde está o erro. Aqui no Text Studio ele também informa a linha que está o erro a partir desse campo aqui, tá bom? Bom, como é que é nos outros programas? Não sei. Nos outros editores eu, infelizmente, só conheço o Text Studio, tá certo? Tá bom? Até aí tudo bem, turma? Beleza? Dúvidas? Sim ou não? Se manifestem aí no chat, por favor. Bom, tranquilo, né? Então, já que não disseram nada, significa que está tudo ok. Vamos seguir adiante. Bem, turminha, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E agora a gente vai explorar um pouquinho mais a sintaxe do LaTeX. Ah, o Jailson se manifestou aí. Tudo tranquilo, né, Jailson? Por enquanto? Tá massa, né? Vamos lá. Bom, então, joguinhos e joguinhos. Como é que a gente falou um pouco da estrutura básica, certo? A estrutura básica é composta do preâmbulo e do corpo do documento, tá bom? Bem, só que aí nessa estrutura básica eu tenho três objetos básicos. Essencialmente no LaTeX eu tenho três objetos, que são os comandos, que são os ambientes e os pacotes, tá bom? Bem, caberá a vocês, né, com o avançar do estudo, né, se aprofundar em alguns comandos, né, conhecer os comandos. Nessa nossa aula de hoje, eu vou apresentar vários comandos para vocês, vou apresentar vários ambientes e vários pacotes, tá bom? Então, esses são os três componentes essenciais, os três componentes básicos de qualquer arquivo no LaTeX, tá bom? Bem, voltemos aqui para o nosso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar aqui para o Text Studio. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Ah, meninos e meninas, estamos aqui. Tá todo mundo vendo o Text Studio aí? Beleza? Bonitinho? Bem, voltemos aqui para o Text Studio. Tudo aquilo que eu. Como é que eu identifico um comando no LaTeX? Bem simples. Um comando no LaTeX, ele vai ter inicialmente uma barra invertida, certo? E logo em seguida, uma palavra como essa daqui, document class. E logo em seguida, colchetes, e esse colchete é opcional, tem comando que tem esses colchetes ou não. O que é que eu coloco dentro desses colchetes? Eu coloco parâmetros, tá bom? Então, nesse caso aqui, document class é um comando. O que é que esse comando faz? Ele define a classe do documento. Esse é o primeiro comando que você tem que colocar em todo e qualquer arquivo que você vai fazer no LaTeX. A primeira coisa que você vai escrever é document class e vai dizer qual é a classe do seu arquivo, tá certo? Bem, nesse caso aqui, o que é que define a classe do meu arquivo? Essa palavrinha aqui, ó, article. Essa palavrinha está definindo que aquele meu arquivo ele é do tipo article. Existe só o article? Não, existem outros tipos que a gente vai já ver, tá bom? Já eu abordo com vocês aqui. Bem, e o que, que nós temos aqui entre colchetes? São parâmetros desse meu tipo de documento. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que será o papel vai ser do tipo A4, aí pode ser A4, pode ser A5, pode ser letter,
No livro que eu falei para vocês, tem mais detalhes sobre isso, tá bom? Isso aí vocês veem depois. Bem, então, isso daqui é um comando. Então, o que define um comando é a barra invertida, tá bom? E esses parâmetros aqui, que são opcionais, às vezes, né? São opcionais, e entre chaves, um outro parâmetro. Lembremos bem, o que está entre chaves não é opcional, ele tem que ter, é uma coisa que é obrigatório ter no comando. O que está entre colchetes é aquilo que é opcional. É tanto que quando você escrever aqui, deixa eu só colocar aqui um novo arquivo, né? Quando eu fizer o document, veja aqui, ó, o document class, o text studio, ele me apresenta dois tipos de ajuda. Um document class somente com as chaves e um document class com esse key val, né, e o tipo de classe. Então, vejam bem, se eu quiser utilizar só esse daqui, né, do Enter, né, e aí não precisa colocar, porque aí ele vai assumir os valores padrão, tá bom? Aí os valores padrão para o comando document class, vocês vão ver lá naquele livro que eu estou disponibilizando para vocês. Não vou entrar em detalhes aqui, tá certo? Bem, então isso daqui é um comando. E o que vem a ser um ambiente? Um ambiente é caracterizado pelo seguinte, pelas palavras begin e end e o nome do ambiente aqui entre chaves, tá bom? Então, esse begin document, end document, é um ambiente? É. Aqui é um ambiente do LaTeX. Existem vários e vários ambientes. Ao longo da nossa aula hoje, vocês vão conhecer alguns deles. Mas no livro tem muito mais, tá certo? E o que vem a ser um pacote? Bem, um pacote é um conjunto de instruções que você vai utilizar para determinadas ações. Como é que eu escrevo um pacote? Primeiro, barra invertida, né? E aí a palavra package. Opa, e deixa eu pegar aqui um arquivo já feito, que é mais fácil da gente trabalhar, certo? Pronto. Ah, é o user package. Desculpa. Então vamos lá. User package. Pronto. Toda vez que você vai utilizar um pacote, né, você vai utilizar, na verdade, tem um comando, né, que no caso é o comando user package, e aí vocês podem ver aqui, ó, tem o user package sem parâmetros opcionais e o user package com parâmetro options, tá bom? É a mesma historinha que eu falei para vocês do document class, user package, né? Aqui eu tenho dois tipos de user package, um com parâmetros e outro sem parâmetros. Nessa letra verdinha, né, que o Text Studio colocou package, você vai escrever o nome do pacote. Por exemplo, eu posso colocar aqui um pacote acho que é ASMAP. Não, outro aqui, o Babel. Pronto, isso aqui é um tipo de pacote, Babel. Daqui a pouco eu vou detalhar mais para vocês alguns pacotes. Beleza? E alguns pacotes, além de você colocar o nome dele, você vai ter que também especificar uns parâmetros para ele, umas opções. Tá certo? Bem, os pacotes vocês devem colocar no preâmbulo, tá bom? Não se coloca pacotes lá no corpo do documento, certo? Bem, no preâmbulo eu vou precisar colocar alguns comandos, como por exemplo aqui o document class, que é o primeiro comando que você precisa colocar. Então não esqueçam disso. Ó, vai escrever um arquivo novo em LaTeX, primeira coisa que você vai definir é o document class daquele arquivo, tá certo? Eu até vou sugerir a vocês que quando vocês se familiarizarem mais, né, com essa parte mais básica, você já deixa um arquivozinho preparado para simplesmente com a estrutura básica, que seria o document class, né, e os pacotes que você utiliza mais e o body, né, o begin, body, né, end body, que é o corpo do arquivo. Ou seja, você pega uma estrutura como essa daqui, né,
Vou botar aqui um use package com os pacotes que você vai utilizar e daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês alguns pacotes que devem ter em praticamente todo documento que vocês vão trabalhar comigo, tá certo? Beleza? E esse ambiente document, tá bom? Então, vamos só recapitular. Então, qual é a estrutura básica do LaTeX com relação à sintaxe, né? Eu vou ter comandos, no caso aqui, document class é um comando, use package é um comando. Eu vou ter ambientes, os ambientes são caracterizados pelas palavras begin e end, e sempre que eu abro um begin e end, né, deixa eu até fazer aqui um exemplo para vocês, begin, e eu coloco a chave, né, o próprio Text Studio já abre para mim alguns ambientes. Por exemplo, aqui eu vou clicar nesse array e vocês veem que ele já constrói para mim a estrutura básica do ambiente array. E aí para que serve o ambiente array? O próprio nome já diz, para construir arrays, tá certo? Mas a gente vai ter mais detalhes sobre ele daqui a pouco, lá mais para frente. Até aí tudo bem, crianças? Deu para entender direitinho a estrutura básica? Deu para entender? Sim, não, talvez, está tranquilo, está favorável. Bem, estamos aqui novamente com o slide da estrutura básica. É isso aí, certo? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, nessa tela, vocês têm alguns caracteres especiais que são utilizados no LaTeX, e esses caracteres especiais, quando você vai utilizar, você precisa escapá-los, né? Não dá para você utilizar, por exemplo, o cifrão somente digitando cifrão, porque o LaTeX o compilador do LaTeX vai interpretar como sendo o início do ambiente matemático. A gente vai ver isso depois. Então, toda vez que você quer que um cifrão apareça no seu texto, né, que seja impresso o cifrão, você vai ter que escapá-lo, ou seja, tem que colocar a barra invertida, como vocês estão vendo aí. Esses outros elementos, né, que vocês estão vendo, ó, por exemplo, o e-comercial, as chaves, eles fazem parte da sintaxe da linguagem. Então, é como se fossem palavras reservadas. E se eu vou utilizar um desses elementos no meu, é, no meu texto, eu preciso que eles sejam impressos, então eu tenho que escapá-los, né, utilizando a barra invertida, tá bom? Beleza? Bom, vamos agora começar a ver a questão da formatação de texto. Eu disse para vocês que o primeiro comando que vocês vão colocar é o comando document class, tá certo? No caso do comando document class, você vai ter que classe de documento? Book, report ou article, né? Basicamente são esses três. Lá no livro tem mais detalhes. Bem, no caso do tipo book, né, ou report, né, você vai ter que informar book, report ou article lá no comando document class, que é o primeiro comando que vocês vão utilizar. O book report, você vai na estrutura dele, você tem capítulos, seções, subseções e subseções, tá certo? Observem que no tipo de documento article, né, eu não tenho capítulo, tá certo? Então a gente vai isso daqui é basicamente a divisão de um artigo ou de um livro, tá certo? Ah, professor, eu vou escrever o meu TCC utilizando LaTeX. Quando eu escrever document class, eu boto o quê? Article ou book? Não, você vai botar book, porque no caso do seu TCC, presume que ele tenha vários capítulos, correto? Então aí você já está sabendo. Então, quando você define o document class como sendo book, você pode utilizar esse comando chapter, certo? Quando você define o document class como article, você não vai poder utilizar esse comando aqui. O próprio editor que você está utilizando vai reclamar, beleza? Então vamos voltar aqui para o meu amigo Text Studio, certo? Ó, vejam que aqui eu defini o tipo de documento, ó, article, certo? Então, eu posso utilizar o comando chapter aqui, vamos ver, certo? Quando eu tentar compilar, né, tá aqui o teste, quando eu tentar compilar, ele vai dar erro,
Tá vendo aqui, ó? Apareceu um errozinho. Por que apareceu esse erro? Porque tem aqui um pacote que não foi encontrado e tal, não sei o quê, mas na verdade não é isso. Certo? Na verdade, é por conta disso aqui, ó. Charter. Vou comentar a linha. Então, vocês já estão vendo que o comentário é com porcentagem, tá certo? Vamos aqui compilar novamente. Opa. Vou tirar aqui. Aqui tá... eu coloquei um pacote e não defini qual era o pacote. Desculpa. Certo? Agora sim. Esse foi o meu erro. Pronto. Agora o erro está aparecendo onde deveria aparecer. Vejam bem. Nessa linha 5, temos o comando chata. Né? Esse comando, como eu acabei de mostrar para vocês no slide, né, ele só pode ser utilizado se o tipo de documento for book. Mas o meu tipo de documento aqui, ó, é article. Então, o que é que ele aparece aqui? Ó, um Daphne control sequence. Né? Então, ou seja, é um comando que não está definido. Mas se eu mudar isso aqui para book, né, e vamos recompilar, aí apareceu, beleza, bonitinho, certo? O capítulo de teste. Certo? Apareceu aqui só um letrinha 1, né? Tá aqui. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Como eu defini que era um livro, né? Aí o que o LaTeX fez? Ele criou mais 2 páginas e o capítulo 1 começou lá na página 3. Observe que esse capítulo 1 está aqui em inglês, e aí significa o quê? Que eu vou precisar fazer algumas configurações aqui no meu preâmbulo para o LaTeX utilizar o idioma português. Certo? Vejam que automaticamente ele colocou aqui o nome do capítulo 1, teste. Ou seja, quem é o capítulo 1? No capítulo 1 se chama teste e ele automaticamente já faz para vocês. Beleza? Então, vocês já estão começando a ver aí algumas funcionalidades, algumas facilidades do LaTeX. Bem, eu vou colocar aqui um comentário, vou voltar aqui para article, vou recompilar, Ó, quando você compila, ele já salva o teu arquivo. Aí o que aconteceu aqui? Ó? Somente uma página, né? Ele não criou as outras páginas como ele tinha feito. Então, existem várias coisas que o LaTeX vai fazer automaticamente para você. E aí é que está a grande sacada do LaTeX em comparação com o Word, por exemplo. Beleza? Bom, vamos voltar para cá. Então, até aqui tudo bem? Deu para entender essa parada aqui dos tipos de arquivos? Tudo tranquilo, né? Pronto, então, vamos adiante. Opa! Gente, entrando agora na parte de formatação do texto, certo? Eu vou aqui rapidamente explicar para vocês esse slide aqui, a questão do alinhamento. Então, o alinhamento do texto, vocês sabem que pode ser centralizado, pode ser justificado à esquerda, justificado à direita, ou pode ser centralizado, certo? Então, para mim alinhar um texto, eu vou utilizar um ambiente. No caso aqui, eu tenho o ambiente flush left. Esse ambiente ele vai alinhar todo o texto que eu escrever à esquerda, né? Então vejam que nós temos aqui nesse exemplo o ambiente flush left, ó, begin, end, flush left, e tudo aquilo que eu escrever entre begin e end vai ser alinhado à esquerda. Temos o ambiente flush right, tudo aquilo que eu escrever vai ser alinhado à direita, e o ambiente center. Vejam que no ambiente center, né, tudo que eu escrevi está entre o center e o begin center e end center, vai ficar centralizado. Esse ambiente center, ele pode ser utilizado para centralizar não somente o texto, né? Mas, por exemplo, eu quero centralizar uma figura, aí eu coloco dentro do ambiente center. Eu quero centralizar uma tabela, então eu
abro primeiro o Ambient Center, e aí dentro do Ambient Center eu vou escrever o comando para criação de tabelas, que a gente vai ver mais adiante. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? Posso passar para o próximo slide? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, ainda estão aí? Bem, vamos ao próximo slide. Bom, citações. Como é que eu escrevo uma citação no LaTeX? Eu também utilizo um ambiente. Vejam que nesse caso aqui, ó, esse barra LaTeX barra é um comando. O que é que esse comando faz? Ele imprime o nomezinho LaTeX dessa maneira aqui, tá certo? Então existem vários comandos que vocês vão utilizar para isso aqui. Nós temos aqui o ambiente quotation, né, que é o ambiente onde você utiliza para escrever citações. E aí vejam que dentro do ambiente quotation, você tem um ambiente specimen, né? Esse ambiente é o do espaçamento, tá bom? Então, à medida que você vai aprendendo os nomes dos ambientes, você vai utilizando esses ambientes, você vai utilizando os comandos, e isso vai ficando naturalmente na mente de vocês, né? Então, vou aproveitar esse slide aqui para poder mostrar para vocês esse ambiente, né? Opa, como faz para justificar o texto? No caso, Herbert, para justificar o texto, no ambiente, é o padrão, tá certo? É só você não definir ambiente nenhum. Você utiliza o flush left, o flush right, o flush center, se você quiser alterar o alinhamento do texto. Se você não definir, você vai simplesmente escrevendo, o texto já vai ser naturalmente justificado. Ou seja, o alinhamento justificado é o padrão do LaTeX. Ok? Massa. Ó, turma, quando tiver dúvida, fala aqui no chat ou abre o microfone aí, tá bom? E se manifesta, porque senão eu vou passando achando que vocês estão entendendo tudo. Tá bom? Bem, voltemos para cá para as citações. Então, aqui nas citações, vocês podem observar que eu estou trabalhando com um ambiente dentro de outro ambiente. Ah, professor, eu posso como é que se diz? Aninhar ambientes? Pode, tranquilamente. Né? Você pode colocar um ambiente dentro de outro e tal. Vocês vão ver, com o passar do tempo, que você vai até criar umas estruturas mais complexas, de um ambiente dentro de outro ambiente, aí dentro desse ambiente comandos e tal. Enfim, é muito bacana. Depois que você começa a pegar o jeito, né? E aí, uma coisa que eu peço a vocês, praticar. Temos que praticar, tá bom? Não se preocupe não que vão ter atividades para vocês. Mas voltemos para cá. Bem, aqui eu tenho um comando, né? Comando /it. O que é que esse comando /it vai fazer? Ele coloca um texto em itálico, certo? Existe só essa maneira de colocar um texto em itálico? Não. Tem outras maneiras que vocês vão aprender por conta própria. Bom? Bem, esse slide ok, né? Bem, vamos agora para a questão dos parágrafos, né? Um parágrafo no LaTeX tem várias maneiras de você criar um parágrafo. A primeira maneira é você simplesmente digitar o texto e quando você passar para o próximo parágrafo, você dá Enter 2 vezes, né? Ou seja, entre um e outro você deixa uma linha em branco. Então, o compilador do LaTeX vai entender que ali é um parágrafo, tá certo? Ah, mas eu quero fazer um parágrafo, digamos assim, mais elaborado, né? Então, você pode utilizar o comando par, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Então, você utiliza o comando par, aí logo abaixo do que você do comando par, você vai escrevendo o seu parágrafo e aquele parágrafo vai sair desse jeitinho aqui, ó. Bem, o comando par, né? Você pode utilizar também esse outro comando par indente, e aí você estabelece uma indentação. O que é esse par indente? Veja que ele tem um parâmetro, que no caso aqui é 8 milímetros. Né? Isso, Irã, muito parecido com HTML e CSS, exatamente. Porque o HTML e o CSS são linguagens de formatação, né? O próprio nome HTML, Hypertext Markup Language, né? Ou linguagem de marcação de hipertexto. Então, quem já está familiarizado com HTML, acredito eu, vai ter muita facilidade em utilizar o LaTeX. É só se familiarizar com a linguagem, tá bom? Valeu aí, Irã. Boa participação. Certo? Então, vejam que eu posso, dentro de um mesmo comando, utilizar outros comandos. Então, o que é que o compilador do LaTeX vai fazer? Bom, logo adiante vai ter um parágrafo, esse parágrafo vai ser indentado por 8 milímetros.
Um outro parágrafo aqui, ó, ele é sem indentação, no caso aqui o comando no ident, né? Então ele não tem indentação. Vejam que ele está justificadozinho aqui com a margem esquerda, certo? A margem esquerda do papel. Se você coloca a informação de indentação, ele vai estabelecer aqui. Se eu não coloco indentação nenhuma, né, então ele vai seguir uma indentação default, uma indentação padrão do próprio LaTeX, que é essa primeira aqui. Bem, aí nós temos aqui também, turma, um outro comando chamado paragraph, né? Esse comando aqui, o que é que ele vai fazer? Ele coloca aquilo que você escrever entre chaves, ele vai ficar negrito, né? Que seria o início do parágrafo, e o restante, o que vem depois, está tudo sem ser negritado, tá certo? E temos também aqui o comando subparagraph, tá certo? Então, aqui são algumas maneiras de você construir parágrafos no seu texto. Ah, professor, vou precisar usar sempre esses comandos? Nem sempre. Se você, você pode simplesmente escrever o seu texto, vai escrevendo, 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 terminou o parágrafo, enter duas vezes e o compilador do LaTeX já vai entender que aquele é um parágrafo. Só que ele vai receber, vai fazer o quê? Vai utilizar tudo que é default, padrão, né? Indentação, e espaçamento e outras coisas mais. Tá certo? Bem, vamos agora passar para um outro ponto que eu acho muito interessante, que é o ponto das listas enumeradas, né? Então, o que é uma lista enumerada? É aquela lista que eu vou colocar, né, determinada quantidade de itens, e esses itens pode começar com 1, 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Para mim construir listas enumeradas, eu utilizo um ambiente enumerate, como vocês estão vendo aqui, ó. Enumerate, e aí dentro do ambiente enumerate, eu tenho o comando item. Então, eu coloco o comando item para cada um dos itens que eu vou ter na minha lista, certo? Vocês vão ver que em alguns ambientes, dentro desse ambiente, você tem que usar obrigatoriamente determinados comandos, tá bom? E à medida que você vai se aprofundando no estudo, por exemplo, existem pacotes no LaTeX voltados totalmente para a lógica matemática. Então, você vai escrever seu TCC sobre lógica matemática. Com certeza, você vai ter que utilizar um pacote exclusivo para a lógica matemática, onde tem vários ambientes, onde você vai um ambiente para você construir uma árvore binária, um ambiente para você escrever a sua dedução natural, aquela estruturazinha da dedução natural. Então, tudo isso é focado para um pacote para a lógica matemática. Ah, tem um ambiente para gráficos? Tem ambiente onde você utiliza todas as ferramentas para fazer aquelas bolinhas dos gráficos e tal. Enfim, isso são assuntos para o aprofundamento, né? O que eu estou falando para vocês aqui é apenas e tão somente o básico do básico para vocês já começarem a usar o LaTeX. E eu volto a dizer, usem essa ferramenta, se acostumem a utilizar essa ferramenta, que vai ser muito cobrado de vocês ao longo da vida acadêmica e pós-acadêmica também, né? Então, quem for fazer mestrado, doutorado na área de ciência da computação, vai ser batata, vai ter que utilizar LaTeX, tá certo? Bem, voltemos para cá. Bom, eu vou voltar aqui para o Text Studio para a gente colocar em prática esse ambiente, tá certo? Rapidinho. Bom, voltemos aqui para o Text Studio. Isso, exatamente, Irã. O Begin, vamos aqui para o nosso Text Studio, certo? Ó, tudo que você vai escrever para aparecer no seu documento tem que estar dentro do Begin Document End Document. É como se fosse o principal, o main, né? Não tem a função main lá do save, certo? Então, o Begin Document End Document é como se fosse o meu main, o ambiente principal, certo? Então, tudo aquilo, todos os outros ambientes, eu escrevo aqui dentro dele. Então, vamos lá. Vamos aqui escrever begin, ó, enumerate, né? Então, ele já coloca para mim, né, a estrutura, tá bom? Então, vamos aqui colocar aqui os nomes de vocês, né? E ele já ajuda bastante. Vamos ver o que tem mais aqui. Jailson, certo?
o Herbert. Beleza? Bom, às vezes aparece aqui no Text Studio essa ajuda que vocês viram aí na tela, né, que é dar mais detalhes sobre o comando, sobre o ambiente. Tá bom? Aí, para desaparecer, é só apertar S e sai. Bom, vamos aqui compilar. F5, tomara que não dê nenhum erro. Processado normalmente. E aí vejam, ó, ele já colocou para você, colocou o númerozinho. Ah, professor, como é que eu faço para escrever uma lista enumerada, não com número, mas com A, B, C, D? Bom, isso daí tem no livro e aí fica como dever de casa para você. Vocês procuram lá no livro. Isso aqui é só a base. Senão a gente não termina também hoje. Tá certo? Bem, aqui a gente viu uma lista. Tem como eu fazer sublista? Tem. Coisa mais simples do mundo. Vamos voltar aqui para o slide. E pronto. Aqui nesse nosso slide já tem uma coisa bem mais sofisticada para a gente poder trabalhar bem direitinho para vocês entenderem bem bacana como é que funciona. Então, observe aqui. Aqui, como vocês estão vendo, o autor sugere para a gente adotar uma indentação. Né? Vocês viram lá no meu Text Studio que à medida que eu vou escrevendo os meus ambientes, o Text Studio automaticamente coloca as indentações. Assim como a gente fica cobrando de vocês o uso de indentação nas linguagens de programação, a indentação no código-fonte do LaTeX também deve ser respeitada. Porque é o seguinte, gente, com o tempo, né, que você vai editar um documento no LaTeX, você precisa rever seu código-fonte, né, essas indentações elas vão auxiliar muito vocês a visualizar, né, a estrutura do teu documento, tá bom? Então, tenham cuidado com a indentação também. Então, vamos olhar aqui para o nosso exemplo. Então, ele começou, ó, begin enumerate, né? Botou aqui um item. Esse comando label, eu vou pular, vocês procurem lá no livro o que é que ele significa, tá bom? E aí, dentro do begin enumerate, né? Ó, enumerate, end enumerate, eu abri um outro begin enumerate, ó. Enumerate aqui e enumerate aqui, ó. Esse enumerate fecha com esse daqui de baixo. E dentro dele, abri um outro begin enumerate, e aí o que aconteceu? Ele gera para mim uma lista, né, com várias sublistas. Ou seja, à medida que eu for colocando dentro do ambiente enumerate outros ambientes enumerate, aqueles enumerate mais internos vão ser interpretados como sublistas daquela lista maior. Correto? Deu para entender aí? Beleza, né? Vamos voltar para aquele nosso exemplo, né? Lá no Text Studio e vamos criar agora uma sublista aqui dentro. Então vamos aqui, ó, Irã. Aí eu vou dar aqui um tab, né, para respeitar, ó, begin, né, menu. Então eu já vou aqui escrever um item, né, aluno de computação. Né? Ó, eu vou tirar aqui o ccedilha e o tio, porque eu não coloquei um determinado pacote, né, para permitir acentuação, certo? E aí, se eu deixasse ele acentuado, ele vai gerar no PDF vai ficar estranho, como vocês vão ver agora, ó, certo? Mas já já eu explico para vocês como é que a gente corrige isso. Bom, então, opa, ah, que maravilha. Ah, certo. Ele acentuou normalmente. Por quê? Porque no Text Studio, certo? Eu já configurei, ó, aqui na barra de status, esse PTBR e esse UTF-8, tá bom? Então, se você já configura ele aqui no Text Studio, certo? Ele já vai acentuar normalmente. Então, vejam bem, PTBR, ele vai utilizar o dicionário português brasileiro, né? Então, quando eu escrevo alguma coisa aqui, ó, opa, peraí, eu vou escrever uma palavra errada. Então, ele já destaca. Por quê? Porque ele está usando o dicionário PTBR que eu já configurei aqui no Text Studio, tá certo? Mas existe uma maneira da gente configurar isso através de um pacote,
tá bom? Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? E esse UTF-8, ele serve justamente para acentuar as palavras, né? Para ele reconhecer palavras acentuadas. Porque se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, eu acho que é esse daqui. Vamos ver aqui, vamos só testar, turma. Ó, ele já deu erro, certo? Porque eu modifiquei aqui para um tipo de codificação que ele não reconhece palavras acentuadas. Então, vou botar aqui o TF8 novamente, F5, e aí, tchan, beleza, maravilha, joiado, acentuado. Ó, vejam que ele já criou a sublista que está lá do Irã, né? Então, item, certo? Ó, zoeiro, como ele não está no dicionário, bom, então ele já marcou ali bonitinho, correto? Ó. E a indentação é automática. Tem como eu colocar, tem como eu personalizar essa indentação? Tem, mas aí você teria que colocar aqui umas informações no Begin Numerate e lá no livro tem isso detalhado para vocês, tá certo? Bom, eu posso colocar uma outra sublista aqui? Posso, não tem problema. Opa, Begin Numerate. Opa. Ok? Aqui o resultado. Deixa eu aumentar isso aqui. Bom? Beleza? Então ele vai seguindo um padrão, tá certo? Então ele começa com a lista numerada por número, as sublistas são numeradas por letras e assim sucessivamente. Se você fizer um outro sublista aqui, ele já vai utilizar outra coisa, certo? Aqui. Faltou inspiração. Ó, aí a sublista já começa a enumerar de uma maneira diferente. Entendido aí, turma? Listas enumeradas, tranquilo, né? Dúvidas, dúvidas? Yes ou no? Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Bem, o nosso próximo assunto são as listas não enumeradas. Listas. Bom, nas listas enumeradas, vocês viram que a gente utiliza o ambiente enumerate. Nas listas não enumeradas, nós utilizamos o ambiente itemize, certo? O funcionamento é o mesmo. Aí você abre o ambiente, para cada item você coloca ali barra item, o comando item, certo? E você vai escrevendo, tá bom? Beleza? Funciona também com sublistas do mesmo jeito. Da mesma forma que você trabalhou ali nas listas enumeradas, as sublistas não enumeradas também é do mesmo jeito. Ele vai mudando o caracterezinho. É possível mudar esse caractere? No caso aqui, o ponto é o padrão. Só que aí são detalhes que vocês podem ver lá no livro, tá bom? Aí vocês buscam lá no livro numa boa. E aqui eu tenho um exemplo, né, de um código com várias listas e sublistas não enumeradas, tá certo? Esses comandos, esses ambientes, com o passar do tempo e com a prática, vocês vão memorizando isso naturalmente. Podem confiar em mim, tá bom? Bem, como é que a gente constrói tabelas no LaTeX? Tabela é um troço muito bacana de se escrever, certo? E para a gente fazer tabelas no LaTeX, você pode fazê-la no braço, né, que é escrevendo o código, e aí eu queria comentar com vocês esse códigozinho aqui. Tabelas é um ambiente, no caso aqui o ambiente tabular, você define o nome do ambiente, como sempre, né? Você tem que dizer qual é o nome do ambiente. E aqui você tem os parâmetros que são o quê? A quantidade de colunas que tua tabela vai ter
e o alinhamento naquela coluna. E se aquela coluna vai ter uma linha vertical ou não, tá certo? Bem, no caso aqui, vamos observar, acho que dá dando para vocês enxergarem bem, que eu tenho L, C, 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 aqui tudo C, né? Então, o L é alinhamento à esquerda, né, de left, e C é alinhamento centralizado, ou seja, de center. E, por dedução, o R seria um alinhamento, né, à direita, ou seja, do right, tá bom? Bem, esse comando hline, ele vai desenhar uma linha horizontal. Então, onde tiver o hline, ele desenha uma linha horizontal, tá certo? Então, vejam que esse hline aqui, ele desenhou essa linha horizontal, que é a primeira linha horizontal. Cada uma das colunas é separada através desse i comercial, como vocês estão vendo aqui, ó. Name, né? Aí o i comercial math, i comercial fee, i comercial shen, i comercial english, que é justamente essa primeira linha aqui da tabela. Então, essa linha que vocês estão vendo aqui construiu essa primeira linha da tabela. Professor, e essa barra barra no final, o que que significa? A barra barra é nada mais nada menos do que a quebra de linha, certo? Então, ela deve ser utilizada em ambientes como o ambiente table, ou melhor, o ambiente tabular, que é o ambiente que você utiliza para fazer as tabelas. No ambiente array também vocês vão utilizar. E quando você estiver escrevendo um texto e você quiser dar uma quebra de linha, assim, quer forçar, né, a quebra de linha, você pode ou usar o barra barra ou utilizar enter duas vezes, tá certo? Então, o barra barra seria também uma maneira de você criar um parágrafo novo, ok? Vamos aqui para o nosso Text Studio. A gente vai construir aqui uma tabela do zero. Tá bom? Moçada, o ritmo tá bom, tá rápido, tá lento, tá bom. Posso continuar assim? Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém tem alguma dúvida até aí? Não, né? Tudo tranquilo, né? Bom, gente, então vou aproveitar esse mesmo arquivo, certo? Para construir a nossa tabela. Bom, para mim construir uma tabela, begin, né? Begin, tabular. Aí vejam que aparece aqui na ajuda vários tabulares, né? Então, nosso foco vai ser a tabela mais básica, que é esse primeiro aqui, ó. Beleza? Vamos aqui colocar as colunas. Bem, as linhas verticais da tabela, eu posso utilizar ou essa barra, ou ela duas vezes. Se eu utilizar a barra duas vezes, como é que vai ser a minha linha da tabela? Vai ser uma linhazinha dupla, correto? Mas vamos colocar aqui só uma mesmo. Então, eu vou colocar aqui C, 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 ops, e C. Pronto. Aqui eu estou definindo que a minha tabela vai ter 4 colunas, correto? E agora eu vou escrever a estrutura da minha tabela. Vejam que a estrutura eu vou colocar entre o begin e o begin tabular e tabular, bom? E aí a coisa vai ser super tranquila. Então, hline, né? Para que serve o comando hline? Desenhe uma linha horizontal, como vocês estão vendo aí na ajuda do Text Studio, beleza? Aí dá um, ó, às vezes ele fica aparecendo, essa ajuda aí não sai mais. Então dá um F e pronto, ela vai embora. E foi embora também o preview, né, o teu documento já processado. Então, hline, vou colocar aqui aluno, né? Aí, i comercial, né? Vamos colocar aqui curso, i comercial, período, i comercial, opa, faltou aqui, i comercial, ops, cifrão não, i comercial é turno, ok? Terminei? Não, está faltando o quê? Barra, barra, certo? E agora eu vou escrevendo, né? Vou colocar aqui o nome de vocês. Ok.
certo? Mariana está no primeiro ou no segundo? É primeiro, né? Ok? Vou colocar aqui o Herbert novamente. Herbert, tu é primeiro também, né? Beleza? Ó, observem bem. Entre uma linha e outra, certo? Eu não coloquei aquele comando hline. O que vai acontecer? Aqui, processar. Ó, como é que ficou a minha tabela, né? A minha última coluna está sem linha. Por quê? Porque eu não botei a linhazinha aqui. Cadê, meu Deus? Aqui. Certo? Ops, Deus. Ctrl A seleciona o texto todo, viu? Tenham cuidado. Ó, F5 novamente. Aí, ó, já apareceu. Mas cadê as linhas das linhas? Aí, turminha, é só você fazer o seguinte, ó. Ctrl C, aí Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V para a última. Vamos lá, F5. Vixe, deu um erro aqui. Por quê? Porque faltou o barra barra aqui. Certo? Pronto, ó, não deu erro. Aí, ó, show de bola, né? Bonitinho? Ah, eu quero alinhar à direita. Bota um R ali, F5. Aí, ó. Ok? Entendido aí? Bom, lá no livro, tem 2 capítulos dedicados só à tabela. Daqui é a tabela mais básica que vocês podem fazer. Mas lá no livro tem as tabelas mais sofisticadas. Tem como fazer, como mesclar célula, tem como fazer uma tabela em que o texto está em outra orientação vertical, porque aqui o texto está todo na orientação horizontal, tá bom? Aí cabe a vocês ver isso daí lá no livro. O livro tem mais informação. Até aí tudo bem, turminha? Deu para entender direitinho, né? Aí é possível você colocar cor nas fontes, né? Vamos aqui colocar 2 barras. Como é que vai ficar? Aí, ó. Beleza? Tranquilo, né? E agora a gente vai para o nosso último slide, que já é o encerramento aqui da nossa... Nós estamos caminhando para finalmente, que é o ambiente matemático. Tá bom? Vou voltar aqui para o slide. Gente, espera aí que tem um negócio... Espera aí. Esse slide aqui está incompleto. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu vou gerar porque assim, tinha feito mais slides. Título, não, aquele slide que eu enviei para vocês foi um slide que eu peguei já feito, eu estava com preguiça de fazer, certo? Esse daqui foi eu que fiz, então por isso que ele está totalmente diferente, tá bom? Ele está diferente, mas eu vou colocar esse slide lá para vocês também. Não se preocupe, não. Peraí que eu tenho que fechar aqui um... Ah, agora vai. F5. Momentos de tensão, que ele está compilando aqui a apresentação, certo? Eu vou mostrar para vocês agora o código
da apresentação, tá bom? Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês. Então, terminou de compilar aqui. Que, na verdade, tinha mais 4 slides. Ali estava aparecendo só 15, né? São 19 ao todo. Bom? Ó, turma. Seguinte. Para fazer... Vocês estão vendo o Text Studio aí? Está todo mundo vendo o Text Studio? Sim, né? Então, gente, ó, como eu disse para vocês, eu posso usar o Text Studio para produzir apresentações, né, em PDF. Todas as apresentações que eu utilizo nas minhas disciplinas, hoje em dia, e essa que eu acabei de mostrar para vocês, eu faço aqui no LaTeX. Então, cada slidezinho desse, né, é isso daqui, ó, esse pedacinho de código aqui. Né? Então, cada códigozinho desse, ó, begin frame, end frame, frame title, título, né, aliás, frame title, que é o título do frame. Tudo isso daqui ele faz para mim. Isso daqui é um ambiente, é um pacote chamado Beamer. Né? Então, esse Document Class Beamer é um tipo de pacote do LaTeX, ou melhor, de documento do LaTeX, como eu disse para vocês. Ó, o Document Class não é só artigo, não é só o livro, não é só letter, acho que tem colocado lá no livro, certo? Aí, nesse Beamer, é utilizado para fazer essas apresentações, certo? E aí temos outros pacotes aqui, né? Tudo isso daqui é feito automaticamente. E como é que eu construo isso aqui no LaTeX? Aqui é só um plus, né? Eu vou rapidamente, só para matar a curiosidade de vocês. Vocês vêm aqui em assistente, aí vocês têm aqui, ó, apresentação Beamer. Quando você clica aqui, aparece essa janela e aí é só você preencher alguns dados, tá bom? Então, aqui você tem os vários tipos de temas, né? Vários temas, como vocês estão vendo aí, ó. Né? Bem bonitinho. O tema que eu utilizei foi esse, né? Que é o Cambridge US. E aqui eu tenho que definir que eu utilizo o pacote Babel, né? Português. Esse pacote Graphics é utilizado para quê? Se eu vou inserir figura na minha apresentação, eu tenho que marcar esse pacote Graphics. Esse pacote AMS, eu não estou lembrado o que é. Depois que você define tudo isso aqui e aperta OK, aí ele já constrói para você uma estrutura básica para você utilizar para fazer suas apresentações. Depois disso, é só você utilizar basicamente, ó, begin frame e pronto. Aí você vai construindo suas apresentações. Mas daí vocês vão procurar ver em casa mesmo, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vou fechar aqui, viu? E... Deixa eu só abrir novamente aqui o arquivo. Ah, agora... Opa! Pronto. Novo compartilhamento. Daqui dá um... Visualizar a cheia. Ítalo, tu que percebeu que esse slide é diferente e tu participou da aula da segunda-feira, tá bem melhor do que a segunda-feira, né? Ítalo e Mariana que tiveram aqui na segunda-feira. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Bom, foi por isso que eu pedi para vocês participarem, porque realmente na segunda-feira, quando eu comparo o que eu falei segunda-feira com o que eu estou comparando hoje está bem melhor. Modéstia à parte. Bom, gente, então vamos lá. Para a gente finalizar, já estamos caminhando aqui para os instantes finais da nossa aula, temos mais ainda 20 minutos, né? Vamos para o ambiente matemático. Então, o ambiente matemático do LaTeX, ele é muito rico, certo? Então, nós podemos utilizar no LaTeX umas ferramentas muito boas para poder escrever fórmulas matemáticas, escrever expressões. E aqui nesse slide, nós temos algumas notações comuns. Por exemplo, ó, notação de primo, notação de ponto, né?
Observe aqui que nós temos comandos, ó, comando dot, ddot, dddot, né? E ele recebe como parâmetro um x. O que é que esse comando faz? Ele coloca um ponto em cima daquilo que eu defini como parâmetro, né? Eu tenho aqui um comando para a gente colocar potência, né? Qual é a potência? É só você utilizar o circunflexo, certo? Nesse caso aqui do circunflexo, da potência, eu gosto de usar a potência, né, o circunflexo, e entre chaves eu coloco aquele número que eu vou elevar, aquele número que vai ser a potência, certo? Mas você pode tranquilamente utilizar aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó, como ele coloca, ó, entre chaves, né, é quando eu quero fazer um múltiplo potência, né, são vários parâmetros, ou também eu coloco aqui no subscrito, né? Então, no caso do subscrito, eu vou utilizar o underline. Então, underline, cochê, chaves, aí tudo aquilo que eu colocar entre chaves vai ser o subscrito. Aí, somatório, né? Ó, aqui o somatório tem um somatório simples e o somatório, aquele que vai ficar em cima e aquele que vai ficar embaixo do somatório. Enfim, são várias e várias, né? O produtório, né? Integral, né? Múltiplas integrais, certo? Temos aqui várias coisas, ó, raiz quadrada, no caso aqui é SQRT, aí SQRT, chaves, e o que você colocar aqui dentro das chaves vai ser aquilo que vai ficar dentro da raiz quadrada. Ah, mas eu quero fazer uma raiz quinta, por exemplo. Como é que eu vou usar? Uso o mesmo comando, SQRT, só que entre colchetes. Lembre que os colchetes são aqueles parâmetros opcionais, né, que pode não ter. Então, eu coloco aqui a potência, né, aliás, a raiz, né, no caso, a raiz quinta, e entre chaves, aquilo que vai estar dentro da raiz. Tá bom? Tudo isso daqui eu peguei do livro, tá certo? Depois vocês vão se aprofundando aí. Aí observem que são comandos. Tá bom? Bom, mas para mim utilizar esses comandos, eu não posso utilizar eles soltos lá no meu texto. Nós vamos já voltar lá para o Text Studio e eu vou mostrar para vocês a maneira correta de utilizar. Tá bom? Voltemos para cá. Temos aqui também delimitadores, né? E no caso aqui dos delimitadores, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Observe que aqui eu tenho uma fração, né? Então, x sobre y. E essa fração está entre parênteses. Como é que eu construo isso daqui? Eu utilizo, ó, barra left, aí coloco parênteses, aí barra left é um comando, barra frac é outro comando. No caso aqui, esse comando frac é para construir frações. Então, eu tenho aqui o numerador e o denominador. E eu fecho, né, utilizando o barra right e no caso aqui, o parênteses, correto? Como vocês estão vendo aqui, beleza? E aqui são vários exemplos. Eu também coloquei para vocês lá no sistema acadêmico um outro PDF que tem outros e outros comandos do ambiente matemático. Aí vocês se encarregam de procurar lá, tá bom? Aqui temos operadores binários, né? Alguns já são bem conhecidos de vocês, ó, a disjunção, a conjunção, né? Aqui a multiplicação, né? Ó, interseção, união, né? Então, são vários e vários comandos que vocês podem utilizar isso dentro do ambiente matemático, tá certo? Vamos aqui para o nosso Text Studio para a gente testar algumas coisinhas aqui, certo? Gente, deixa eu só liberar aqui um elemento que está aqui no escritório. Pronto, pode voltar. Pronto, voltei, era o gato daqui de casa que estava aqui assistindo a aula junto com vocês e ele estava pedindo para sair. Teve uma vez, não sei se foi na turma de vocês, que eu estava aqui dando aula e o gato passou por cima da mesa. Eu fui com a turma de lógica e matemática, enfim. Teve uma dessas aulas que apareceu, o gato aqui de casa apareceu. Bem, vamos voltar aqui para o nosso Text Studio, certo? Para a gente poder trabalhar o ambiente matemático. Bom, então, para a gente utilizar o ambiente matemático, nós podemos clicar nesse botãozinho aqui, certo? E aí vocês observam que aparece ali Math em linha, cifrão, cifrão, e temos ali também uma tecla de atalho, né? Ctrl mais Shift, mais não sei o quê. Ou você pode ir direto, né? Dar um Enter.
Eu vou aqui botar uma new page. A gente tem uma nova página. Né? Já tem. Então, aprender um novo comandozinho. Certo? Ou eu posso escrever direto aqui abrir o meu ambiente matemático. Então, vejam bem, toda vez que eu vou utilizar algum desses comandos que vocês acabaram de ver, né, eu preciso colocar esse comando dentro do ambiente matemático. Eu não posso utilizar eles fora do ambiente matemático. Mas, professor, o que é esse ambiente matemático que você tanto fala? É nada mais, nada menos do que esse cifrão. Certo? Então, a partir dali, eu já estou dizendo para o LaTeX, para o compilador do LaTeX, que tudo aquilo que eu for escrever lá é relacionado a esses operadores matemáticos. Né? Então, por exemplo, eu posso escrever uma letra grega, alfa, né? Ó, apareceu ali. Alfa, conjunção, beta. Certo? O que isso aqui vai produzir? Vai produzir uma conjunção. Vamos aqui dar um F5. Mas não deu nenhum erro, não deu. Vou fazer vocês para cá. Aí observa aqui, ó. Bonitinho, né? Entendido? Vou aumentar essa página. Ok? Ops. Beleza? Se eu fizer isso fora do ambiente matemático, o que vai acontecer? Ó, já colocou automaticamente, mas deixa eu tentar forçar a barra. Né? O que é que o Text Studio faz? Ele já destaca isso aí como vermelho, indicando que ali vai dar merda, né? Que vai dar erro. Né? Ó, F5. Ó, ele está precisando, né, inserir missing dollar insert, ou seja, eu tenho que inserir o caractere de dólar, entendeu? Entendido aí, turma? No momento que eu coloco aqui, ó, pronto, aí ele já vai compilar numa boa e apareceu aqui a letra hebraica Aleph. Não, macho, é o Aleph. Apressadinho. Entendeu aí, turma? Tranquilo, né? Beleza? Não, o álcool é o de cima. Ó, então vamos aqui testar outras. Escrever aqui uma equação de segundo grau. Né? X ao quadrado mais x mais 4. Né? Okay? Observe que eu coloquei ó, a potência entre chaves. Eu não precisava colocar assim. Ele recomenda você colocar entre chaves quando você tem mais de um elemento que você quer usar na potência. Mas eu já me acostumei a usar sempre com as chaves e isso daí facilita bastante. Certo? Eu recomendo até vocês fazerem isso também. Aí, ó, bonitinho. Outra coisa, o próprio ambiente matemático do LaTeX ele se encarrega de colocar os espaçamentos. Ou seja, mesmo que você escreva sua equação toda junta, né, dessa maneira aqui, quando você compilar, ele coloca os espaçamentos para você. Ah, professor, eu quero escrever uma coisa na minha equação. Né? Eu, por exemplo, vou escrever aqui. É uma equação do segundo grau. Eu posso fazer isso? Não, isso vai dar erro. Preste atenção. Olha aqui como é que ficou essa marmota aqui. Beleza? E aí, o que é que eu faço? Bom, você pode pegar e escrever isso aqui fora do ambiente matemático, certo? Né? E aí sim a coisa vai ficar bonitinha, beleza? Entendeu? Ou se é uma coisa que é algo que eu tenho que escrever lá dentro mesmo, eu vou utilizar o comando mbox. E aí escrevo, né? E dou um espaço aqui, dou um espaço
isso aqui, e aí ele não vai reclamar. Ficou a mesma coisa. Ok? Entendido? Até aí tudo bem, turminha? Tudo tranquilo? Bom, essa é uma das maneiras de você utilizar um ambiente matemático. Uma outra maneira é você clicar aqui no menu, né? Lá no menu já tem as ferramentas que você pode utilizar. Por exemplo, ó, aqui, ó, né? Ou, né, utilizar aqui o modo de destaque, modo de linha, ó, o sobrescrito, subscrito, sobrescrito, ó, o frac aqui, né? Entendido? Então, vamos colocar aqui uma outra linha. Vamos utilizar o ambiente matemático aqui, o frac. Ó, presta atenção. Ele não colocou os cifrões. E aí, se eu tentar compilar isso aqui, já vai dar erro, mas não preciso nem compilar, porque o Text Studio já está reclamando aqui, certo? Então, eu preciso colocar isso aqui, cifrão, cifrão, aí sim, ó, bonitinho, F5, aí, ó, né? Beleza? Ah, eu quero fazer um numerador elevado ao quadrado. Então, eu vou aqui, x, né, ao quadrado, e um denominador que é uma raiz quadrada. S, aqui, ó, SQRT, né, Y. Beleza? Deu um F5. Aí, coisa linda. Entenderam aí? Tranquilo, turma? Até aí tudo bem? Podemos passar adiante para o... isso daqui é só o início do ambiente matemático, a coisa mais básica. Tá certo? Bem, vamos agora para o próximo slide. Beleza? Bom, próximo slide também são operadores relacionais. Aqui é mais para vocês, pessoal que está fazendo lógica matemática. Né? Lembrando aqui quando eu falei sobre consequência lógica. Né? Temos aqui também o que mais assim, que já é conhecido de vocês. Né? Aqui é o consequência lógica. Né? Enfim, aqui é mais para consulta. Certo? Bem, agora temos um outro ambiente, uma outra maneira de você trabalhar no ambiente matemático, que é o ambiente equation. Né? No ambiente equation, qual é a diferença dele para o anterior? É que, nesse caso aqui, o ambiente equation, ele começa a indexar sua equação. Né? Então, no caso, por exemplo, você está escrevendo um artigo. Seu artigo tem várias equações. Você tem que referenciar essas equações e tal, tem que numerar elas bem direitinho. Então, você vai ter que usar o ambiente equation. Certo? E aí ele já coloca aqui essa numeração. Ele utiliza aqui esse comando label, que aí eu peço para vocês darem uma checada no livro, tá bom? Como é que você utiliza ele. Tá certo? Bem, para a gente finalizar essa parte do ambiente matemático, eu queria voltar aqui para o LaTeX, né, para o Text Studio, para a gente ver a parte de array, né? Também é bem interessante. Bom, vamos aqui. Para mim criar um array, eu tenho que utilizar o ambiente matemático, certo? Então vejam que eu já coloquei aqui os meus dois cifrõezinhos bonitinhos e vou colocar aqui begin, entre aspas, array, cadê? Aqui, array calls, certo? E agora eu vou definir quantas colunas vai ter meu array, certo? Eu posso ter um array com apenas uma coluna, no caso aqui centralizado. Aí vocês estão vendo que é muito parecido com o ambiente tabular. Dou aqui uma indentação para ficar mais bacaninha, né? E aqui eu vou construir um array com apenas números binários. Que seria o quê? Uma matriz coluna, né? Certo? Acho que não precisa dessa última barra.
compilar aqui. Ó, beleza? Ah, professor, eu gostaria de colocar aqueles colchetes. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Antes do begin end, eu vou colocar barra left. Opa. Aí vocês observam, ó, ele já traz para você aqui a ajudinha. Dá aqui um enter. Ok. Vou pegar aqui o ambiente array. Né? Opa, aqui até o array. Ctrl X. Coloca aqui dentro. Opa. Ctrl V. E assim, vamos dar um F5 e ver qual é o resultado disso. Aí, ó, que maravilha. Né? Beleza? Tranquilo, né? Então, turma, não é difícil. O LaTeX é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta fantástica. Tá certo? Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma dúvida aí sobre o ambiente matemático? Deu para entender direitinho? Porque, assim, os exercícios que vocês vão me entregar no futuro, já a partir da próxima, aliás, a partir amanhã eu já vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tanto o pessoal de lógica matemática como o pessoal de matemática discreta, é a mesma lista, e vocês vão ter que me entregar usando o LaTeX, tá certo? Então, a lista vai estar disponível amanhã. Amanhã de manhãzinha, talvez no início da manhã eu já disponibilizo ela para vocês, deixar vocês compreenderem melhor aí a ferramenta e tal, deem uma olhada no livro. Ah, sim, falando no livro, é esse daqui, deixa eu só colocar aqui. E... Oh, meu Deus. Ah. Ó, turma, o livro que eu falei para vocês é esse, ó. É o LaTeX in 24 Hours, né? Ele é um livro super prático, né? Tem muita coisa bacana nele. Tá em inglês? Tá, mas aí tá para vocês entenderem numa boa. E é bom que vocês estudam inglês também, certo? E exorcizem a preguiça de aprender inglês, tá bom? Aqui tem muita coisa. Se você concluir essas 24 horas do livro, você fica super craque mesmo na... Mariana, essa primeira lista, vocês vão me entregar os códigos em LaTeX, tá certo? Porque essa primeira lista de exercícios eu quero ver se vocês estão sabendo escrever mesmo em LaTeX. A partir da segunda lista, que vai ser na semana que vem, aí vocês vão me entregar só o PDF, tá bom? Vocês vão me mandar por e-mail, beleza? Vocês vão mandar por e-mail, por e-mail, tá bom? Vocês me mandam por e-mail, tá certo? Eu vou colocar as instruções bem direitinho lá para vocês. Mas voltemos aqui para o livro. Esse livro aqui foi escrito por um indiano, vocês podem ver aqui a cara dele, né? Tem aqui uma pequena biografia dele, e é um livro super bacana para quem está começando a aprender LaTeX, né? Eu, particularmente, estou adorando. Eu estou lendo ele, estou fazendo exercíciozinho, né? Beleza? As práticas que ele sugere aqui, tá bom? Então, cabe a vocês lerem bem direitinho, ok? Entendido? Entendido? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui fechou. O livro fechou, ok. Então, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? O pessoal que estava na aula de segunda-feira, deu para entender melhor agora? Porque pode ser sincero, a aula de segunda-feira foi, comparada com essa, foi um desastre. Certo? E o pessoal que pegou essa aula só hoje mesmo, deu para entender legal? Tranquilo? Não boa? Ótimo, né? Então, pronto, ó. Pessoal da turma de Lógica Matemática, conclua aquela atividade lá do fórum, né? Amanhã eu vou colocar a primeira atividade que vocês vão ter que fazer e me mandar, tá bom? Essa também já é uma atividade que vai contar na validação de vocês, beleza? E na semana que vem a gente
volta com um outro assunto de acordo com o que está lá no nosso cronograma. Para o pessoal de lógica matemática, vai ser uma aula sobre os aspectos históricos e filosóficos da lógica. E para o pessoal de matemática discreta, a gente vai começar a ver a parte de grafos e de conjuntos, beleza? E tudo quanto for de atividade, a partir de agora, vocês deverão fazer utilizando o LaTeX, tá certo? Não me mandem nada feito em Word, por favor, me mandem vai ser utilizado no LaTeX mesmo, tá certo? Então, turma, aproveito para desejar a vocês um bom final de semana, tá bom? Estudem, procurem ver com os outros professores quais são as atividades que eles estão desenvolvendo, para que caso vocês tenham interesse, participar também. E a gente continua com as nossas atividades nas segundas-feiras com a turma de Lógica e Matemática e nas quintas-feiras com a turma de Matemática Discreta. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa aí? Tá tudo tranquilo? Bom, então, já que não tem nada para se falar, né, dou por encerrado nosso encontro de hoje e esse vídeo vai estar disponível para vocês mais tarde, lá naquela nossa pasta compartilhada, tá bom? E esse conjunto de slides também, certo? Eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, fiquem bem, tchau, até a próxima semana. Herbert, o primeiro trabalho, o prazo é sexta-feira. Amanhã, certo? Amanhã acho que eu recebo ele até às 11. O próprio sistema ele vai encerrar, tá certo? O segundo trabalho eu vou definir também o prazo, mas vai ser só para a semana que vem, a entrega. Tá bom? E amanhã não deixem de participar do treinamento que o NTI está promovendo, o treinamento sobre essas ferramentas novas do sistema. Beleza? Ok? Então, um joinha para vocês. Fiquem bem, cuidem-se, continuem em casa, continuem lavando as mãos, nada de abraçar os outros por aí afora e nada de sair de casa. Tá certo? Até mais, gente. Um abraço.